e nós estamos em contato, e eu vou conversar agora com a Fernanda Bepler. Entre tantas outras coisas, como taróloga, astróloga, ela é mentora de bruxas. E a gente quer saber um pouquinho mais de tudo que faz esta mulher. Fernanda, bom dia! Prazer falar contigo neste último Papos de Mulher de 2023. Bom dia, tudo bem? É uma alegria para mim estar conversando com essa audiência querida da região onde eu nasci, que é o Vale do Taquari. Fernanda, a gente está muito feliz, viu? Tem muitas pessoas aqui da região que acompanham o teu trabalho e a gente estava na tua mira aqui para te trazer no Papos de Mulher também. Recente tu participou do Sem Preconceito no Panorama, mas nós queríamos trazer essa mulher que tem uma pegada diferente, um trabalho que a gente tem muita curiosidade, né? Aqui no Papos de Mulher e nada mais justo do que para fechar esse ano. Tem uma pergunta, Fernanda, tradicional aqui na minha bancada que é: quem é esta mulher? Eu te confesso que na abertura do Papos eu tentei te apresentar, mas o teu currículo é amplo. Então conta pra mim, quem é esta mulher com quem nós falamos hoje? Então, eu sou Fernanda Bepler, eu comecei minha vida profissional bem jovem, aos 17 anos. Na verdade, antes disso, eu fazia várias coisinhas aí pela região, inclusive trabalhei também em algumas coisas de comunicação, em jornal, gosto dessa área, né? Sou muito da interação com as pessoas. E bem jovem, com 17 anos, eu fui estudar teatro em Porto Alegre, então eu sou formada em artes cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalhei por mais de 20 anos como atriz e musicista, percorri todo o país já com espetáculos de teatro e música, América Latina também. E com o passar do tempo, né, na minha própria vida, eu comecei a sentir a necessidade de buscar me conhecer melhor, entender alguns comportamentos que eu já não gostava mais de ter, e aí eu caí nas terapias holísticas como cliente. Descobri todo um universo, né, de cuidar do ser humano que vai para além, né, e complementa também os cuidados tradicionais, né, da medicina e tudo mais. E aí eu comecei a estudar, sempre fui muito curiosa. Fui estudar terapia com florais, tarô, astrologia, cristais, o que você puder imaginar de estudos nas áreas holísticas, eu percorri. E com o passar do tempo, comecei também a atuar profissionalmente com isso, em paralelo ao teatro. E aí rolou uma transição de carreira por volta ali dos 30 e pouquinhos. Em seguida, nasceu meu filho, né, o Miguel, que inclusive daqui a pouquinho está de aniversário. E no primeiro ano de vida dele, foi bem significativo para mim essa transição se concretizando, né? E aí eu passei a atuar como terapeuta e também ensinar tudo isso que eu atendia as pessoas em consultório. E com o passar dos anos, vivenciando isso, eu fui me descobrindo que, na verdade, nós somos as bruxas de hoje em dia, né? Porque tudo isso que a gente faz, que não tem muitas vezes uma explicação lógica, porque, por exemplo, como que a gente vai assimilar que um floral, né, que é uma essência vibracional, que não tem uma comprovação científica, pode mudar tanto a vida de alguém. E como eu vivenciei isso em mim, e vendo centenas de pessoas, né, ao meu redor, através do meu trabalho, das minhas colegas, vivenciando isso também, a gente começa a ficar curiosa, né? E uns séculos atrás, se a gente for olhar, quem fazia isso? Quem cumpria esse papel de ajudar as pessoas por vias alternativas, né, com esse olhar holístico? Eram as bruxas. Então eu comecei como é que se diz? Assumir mesmo, né? Esse título de bruxa e rapidamente comecei a ser vista como essa mentora de bruxas, né? Então, todo o meu trabalho hoje é para direcionar tanto mulheres quanto homens, né? Mas na maioria sempre são mulheres nesse momento, né? As buscadoras, que também querem aprender o tarô, aprender a ler o mapa astral. Então, eu ensino tarô, ensino astrologia, ensino sobre energia das ervas, como criar produtos, né? Velas, incensos, banhos, escaldapés. É uma longa história, né? Então, assim, eu venho das artes e caí nas místicas, por isso que hoje eu digo que o nome da minha escola, que já tem mais de 5 mil alunas pelo mundo, é Escola de Artes Místicas. Então, me disse, deu para entender quem é essa mulher. Deu sim, Fernanda. E eu justamente quero entender um pouquinho mais sobre essa mentoria das bruxas. Porque uma pergunta que a gente acaba se fazendo é: quem é essa mulher que é bruxa, né? Quem pode ser? Quem pode ser é toda aquela mulher que já se identifica nesse universo, isso? Olha, é uma pergunta bem polêmica e eu tenho um lema, inclusive, que é autonomia na magia. Então, eu não acho que ninguém deva ter o direito de dizer se você é bruxa ou não. Tem muitas pessoas que estão comigo que chegam com esse dilema. Por vezes elas vêm, né, de uma família religiosa, têm a sua religião. Então, o que eu costumo dizer?
A bruxa, o princípio maior dela é ser livre. E muitas bruxas que eu conheço, elas não atuam diretamente nas místicas. Então, ser bruxa, na verdade, é a gente poder se conectar com a nossa essência, com aquilo que faz mais sentido pra gente e se colocar a serviço das pessoas e do mundo com o objetivo de deixar o mundo melhor por estar passando por ele. A gente vê uma imagem historicamente distorcida da bruxa, né, que foi criada não por nós bruxas, mas por quem observa de fora e tem interesse em vamos dizer, assim, desconstruir, né, a potência das bruxas. E essa imagem perdura até hoje nas histórias infantis, no cinema, na boca das pessoas, né, de que bruxa é má e ponto final. E, no entanto, basta a gente olhar hoje ao nosso redor e ver que essa história não é bem assim na realidade. Basta você me acompanhar por um tempo e acompanhar as diversas bruxas que hoje a gente pode olhar por aí, assumidamente bruxas, que trabalham com as místicas, que a gente vai ver que, na verdade, são pessoas buscando algo que faça sentido para elas, buscando se preencher, né, a sua essência, com algo que lhes faça bem e, inevitavelmente, em algum momento elas vão querer transbordar isso no mundo também. Então, eu conheço as bruxas que são do tarô, que são da astrologia, que são da natureza, às vezes, aquele cuidar da horta, cuidar do jardim, essa conexão com as plantas. Tem pessoas que conversam com as plantas, que entendem que elas vão brotando melhor. Isso, para mim, tudo faz parte desse ser bruxa, né? Desse se conectar com a sua parte interior, que está ali, muitas vezes, soprando conselhos nos nossos ouvidos, a nossa intuição, né? E que a gente não confia muito. A gente às vezes acha até que é coisa da nossa cabeça, mas tem aquela voz que sussurra algo e às vezes a gente já se deu mal por não ouvir. Isso é bem, bem comum. Então, se você tem esse sentimento, né, de querer se conectar com algo para além daquilo que os olhos podem ver, para melhorar a sua vida, eu acredito que tem uma essência de bruxa aí dentro de você. O como isso vai se manifestar, o quando, se você vai ter também a sua religião, isso tudo é escolha de cada uma. Não tem uma única forma, né, de ser bruxa. E eu acho que cada uma vai descobrir se experimentando, né, percorrendo esse caminho. Fernanda, preciso te perguntar sobre o tarô. Primeiro, para a gente entender um pouquinho mais sobre o que é o tarô. E, claro, daqui a pouquinho eu quero saber um pouco o que ele conta para 2024. Tu que é filha aqui da região, sabe que a gente teve um 2024 de energia pesada, um 2023, aliás, de energia pesada em diversos momentos. Então, eu quero ver se tem alguma informação sobre isso, né? Mas antes, o que é o tarô? Então, já adianto que vou falar um pouquinho de 2023, sim. A gente teve, inclusive, apontamentos do tarô, né, a respeito dessas dificuldades, e eu noto mesmo que a região do Vale do Taquari, ela vivenciou muito um lado, digamos, sombra, né, do que o tarô apontava para esse 2023. Mas o tarô, então, o que que é? Ele é um conjunto de 78 cartas que surgiu por volta ali de 1400, não se tem uma origem exata do surgimento do tarô, e ele vem sendo, inclusive, descoberto ao longo dos tempos, né? Os conceitos, as mensagens, a origem delas se mantém, né, conectada com essa raiz lá de 1400 e pouco, mas, obviamente, o mundo vem mudando. Então, o que a gente vai fazendo também é uma adaptação dessas mensagens ao momento que a gente está vivendo hoje. Então, são 78 cartas que trazem conceitos, significados arquetípicos, ou seja, uma carta do mago, por exemplo, que é a carta de número 1. Aqui no Brasil e lá na China, a gente vai falar o mago de um jeito diferente, porque a língua muda, né? Só que a linguagem do tarô não muda. Então, por isso que é arquetípico, né? Porque é um símbolo universal. E a gente se conecta muito com símbolos universais. Então, o tarô, ele é uma forma de, quando a gente não encontra respostas tangíveis na vida, às vezes de uma forma lógica, a gente se conecta com o nosso interior. Mais uma vez, né? A coisa de se conectar com a essência. E desse interior, vamos dizer, essa parte que não está tanto na consciência, mas na inconsciência, vem as mensagens do tarô. Então, o tarô, ele inclina as possibilidades maiores, mas ele não determina. Até porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, eu posso ouvir conselhos do tarô, e se aquilo não me agradar, eu não quero que aquele caminho se manifeste, eu posso sair daquela consulta, daquele atendimento e fazer as minhas escolhas que me levem para um caminho contrário, ciente de que a energia que tende a se manifestar é aquela que as cartas apontaram. Então, cabe a mim fazer um movimento diferente. Então, o que eu acho importante a gente entender é isso. O tarô, ele inclina, ele traz perspectivas, mas ele não é fatalista, ele não determina que isso vai acontecer independente da sua vontade. Nossa vontade, ela pode se manifestar, sim. E agora, posso falar de 2023? Deve.
Então, a gente tem no tarô, quando a gente quer saber qual é a carta do tarô do ano tal, a gente pega o ano, então, 2023, e soma os algarismos. 2 mais 0 mais 2 mais 3, dá 7. Então, para o tarô, nós estamos vivenciando o ano 7 em 2023, que é o arcano do carro. E aí a gente tem as perspectivas de um ano em velocidade, né? Um carro ele te leva para onde você quer ir, mas você tem que saber onde você está e para onde você quer ir, senão ele não tem como, nem um Uber tem como te pegar se você não tem essas informações. Então foi um ano de muito movimento, um ano onde a gente precisou se desacomodar, sair do lugar e ir em busca daquilo que nos representasse em vitórias. Porém, no tarô tem uma outra carta que, se a gente somar os seus algarismos, também resulta no 7, que é o arcano 16. 1 mais 6 igual a 7. E qual que é o arcano 16? É a torre. E então eu costumo dizer que a gente tem a carta do ano e a sua face oculta, que seria uma energia mais da sombra daquele arcano principal. E a torre é uma carta, inclusive, das mais temidas do tarô. Ela mostra uma construção imensa sendo atingida por um raio e ruindo. Então as pessoas querem fugir dessa torre, né? Ela mostra que muitas estruturas que a gente tinha dadas como concretas, elas podem começar realmente a sofrer danos. Então isso para mim fala muito do que foi vivenciado no mundo inteiro, e especialmente falando aqui da nossa região, né, do Vale do Taquari, que sofreu muito esse ano, né? Então, assim, o que a gente viu acontecer aí, quantas perdas. A torre, ela fala muito disso, né? De perdas, de coisas que acontecem e a gente não tem como conter. Que o melhor mesmo quando uma torre desmorona, né, entre aspas, é a gente sair de baixo para não ficar sob os escombros. Então, isso para mim me revela muito do que foi vivido. E aí, o que vem depois, Fê? Depois da torre, sempre vem uma carta mais esperançosa, que é a carta da estrela. E aí eu preciso entrar em 2024 para a gente falar dela. Tu que me diz aí se eu já posso falar. Deve falar, Fernanda, nós estamos ansiosos para essa fala. Então, aí saímos do ano 7, vamos para o ano 8, porque 2 mais 0 mais 2 mais 4, a gente considera 2024 o ano 8. E aí muda de figura. Aí a gente tem o arcano da justiça. Alguns tarólogos consideram que este ano pode ser um ano da força também, porque os arcanos da força e da justiça, conforme o baralho de tarô, eles invertem o número. Um é o 8, o outro é o 11, e lá no outro baralho, um é o 11 e o outro é o 8. Mas eu procuro sempre um caminho do meio. Então, para mim, a energia mais forte do ano que vem é do arcano a justiça, que o próprio nome é autoexplicativo. Então, tende a ser um ano mais equilibrado. Equilibrado não no sentido de não acontecer coisas, não é isso. Onde no movimento a gente tende a buscar o equilíbrio. A gente sempre vai ser convidado a buscar o equilíbrio. E a justiça. Não aquela feita com as próprias mãos, mas sim aquilo que, diante das leis universais, representando o melhor para todos os envolvidos, seja considerado mais justo. Então, o mais justo, às vezes, não é aquilo que eu acho mais justo. Porque aqui a gente está falando de uma energia que serve para todo mundo, né? Energia universal para o ano 8. Então, o que é mais justo para todo mundo? Tende a ser um ano onde as balanças tendem a se reequilibrar no sentido disso, de ficar assim, um resultado final que às vezes é aquele denominador comum, sabe? Saindo um pouco dos extremos e indo mais para um ponto onde todo mundo se sinta de alguma forma contemplado. Também um ano onde a gente precisa estabelecer limites, porque no tarô a justiça é uma mulher sentada num trono, segurando uma balança numa mão e na outra uma espada. E essa espada, às vezes, ela não é muito vista, porque a balança protagoniza, mas a espada, ela corta, ela é uma arma, ela perfura, e ao perfurar, ela esvazia. Então, é um ano importante para a gente perceber o que eu preciso cortar da minha vida. O que já não faz mais sentido para mim? Porque é um trabalho que cabe a cada um, individualmente. Senão a gente chega no fim de 2024 cheio de coisa que não nos interessa e culpando a vida, o ano que foi ruim. Não, mas cabe a nós, né? Fazermos essa separação do nosso joio e do nosso trigo e entender que às vezes o caminho não é adquirir mais, querer mais, pedir mais. É esvaziar-se daquilo que não está mais me servindo, agradecer por isso ter me servido até aqui e abrir espaço para que algo novo possa chegar. Estabelecer limites, porque uma espada também na mão de alguém, eu já não chego e abraço aquela pessoa, eu fico com medo, né? Então, pelo menos o respeito. Então, a gente entender, olha, eu preciso botar limites e eu também preciso respeitar os meus limites. Não tenho que ser amiguinha de todo mundo, me dar bem com todo mundo, porque é um ano onde as coisas tendem a ser mais sérias. Até como resultado do que a gente viveu nos últimos anos, né? Que não foram anos fáceis, fofinhos. Então, entender que tem uma seriedade no ar, é exigido que a gente tenha uma postura de responsabilidade e autorresponsabilidade. Só que aí, qual que é então, Fê? A face oculta, a energia que está lá na sombra do arcano 8.
é o 17, que é o 1 mais 7 dá 8. Qual que é o arcano 17? Ele vem logo em seguida da torre no tarô, e é a carta da estrela. A torre representaria o final assim de um túnel escuro onde a gente passa por muitas coisas difíceis. E a estrela no tarô representaria a tal da luz no fim do túnel. Então eu até fico arrepiada quando eu falo assim, mas é possível que a gente tenha em 2024 uma luz no fim do túnel, sabe? Então é uma mensagem muito esperançosa para quem viveu coisas difíceis até aqui, né, até 2023. E sempre lembrando, não adianta eu querer a luz no fim do túnel se eu não caminho para sair de dentro desse túnel, né? Então, buscando a minha responsabilidade por aquilo que me cabe, buscando não prejudicar, né, a vida de ninguém, ser correta, ser justa, e às vezes ser justa é também abrir mão, é também ceder, e não querer puxar sempre o assado, né, para o meu lado, e procurando autocontrole emocional. Nesse aspecto entra a carta da força, né, que alguns tarólogos acreditam ser a de 2024. Se a gente se descontrolar, perder a razão no ano que vem, tende a comprometer a saída desse túnel. Mas a gente tem essa esperança, né, de que ao final de 2024 a gente possa estar encontrando a melhor versão da gente mesma, tendo aí acumulado 12 meses de maior leveza, de entender, cara, eu alcancei o que eu estava buscando. Finalmente foi um ano que me recompensou todos os esforços. Então, para mim, a grande frase de 2024 é que seja um ano onde os nossos esforços sejam recompensados. Olha só, que bom, né? Que bom ouvir isso, porque de fato a gente vem de um ano e a gente falou sobre isso, né? Dessa energia que foi diversas vezes mais pesada, que nos trouxe uma exaustão que não era física, né? Em diversos momentos a exaustão que a gente sentia não era física, era algo diferente, né? Claro, mediante a tudo isso que a gente viveu. Fernanda, quero te perguntar ainda nesse bate-papo, mediante a todas essas informações, tem algo que a gente possa fazer para começar esse 2024 de forma mais leve, mais crente em tudo isso? Antes, na abertura do programa, a gente falava sobre tradicionalmente o banho de sal grosso, né? Segue valendo ou tem algo que seja mais assertivo para a gente fazer dentro da nossa crença e das místicas aí para começar esse 2024? Olha, eu acredito que o banho de sal grosso ele é super bom, né? Ele, inclusive, quando a gente entra no mar, a gente sai renovada, né? Porque lá a gente tem água com sal. Mas nem todo mundo gosta do sal, porque ele tem uma energia que eu costumo dizer que ele zera as nossas energias. Então é aquele banho que nos limpa de tudão, tudo que é ruim, mas também ele tira um pouquinho do que é bom. Então eu recomendo um banho de ervas, que pode ser com sal grosso também, mas que você possa usar ervas, as plantas que você tem por perto e que você gosta, pensando em limpar, purificar a energia, né, desse ano que está saindo e deixar um caminho aberto para chegar mais coisas boas nesse 2024. Então, algumas plantas que você pode usar, a tradicional arruda, né, ela é super conhecida como uma erva de limpeza, mas você pode usar também o alecrim, que ele é uma erva da alegria, uma erva do amor e de querer se conectar com a vida. Quando a gente está muito triste, está em estados assim onde a gente nem tem mais vontade de viver, o alecrim ele reanima assim a gente. Outra erva muito boa é a lavanda. Então eu gosto dessas três: arruda, alecrim e lavanda. Se você fizer uma misturinha assim, né, ferver 1 litro de água, desliga o fogo, coloca em torno de 1 colher de sopa de cada uma dessas três ervas e tapa com um pirizinho, né? Deixa ali amornar, ficar numa temperatura que depois o corpo suporte. Vai lá, toma o seu banho físico normal e no final despeja, né, esse chá, que na verdade o meu filho inclusive chama de banho de chá. Despeja esse chazinho, né, da sua cabeça para baixo e pedindo, lembrando sempre que as ervas elas não vão fazer nada que você não esteja direcionando. Então, peça durante o seu banho de ervas, né, o que você quer limpar, que sensações são essas, né? Você acabou de falar que às vezes o cansaço ele não era físico, ele era emocional, ele era mental, podia ser energético, enfim. Você, melhor do que ninguém, sabe onde ele apertou o sapato nesse último ano. Então, enquanto despeja esse banho de ervas, vá mentalizando o que você não quer mais e também mentalizando que os caminhos estejam abertos para 2024 chegar muita coisa boa para você.
Fernanda, quero ter a oportunidade de conversar mais contigo em 2024, entender mais ainda sobre o teu trabalho, né? A Fernanda tem uma fala que é doce, a gente consegue entender o que ela está falando, mergulhar nisso, e eu acho que o final do ano tem muito disso, né, Fernanda? Mesmo quem acredita mais, quem vive mais, né, toda essa mística, mas mesmo quem não faz isso daqui a pouco o ano todo, no final do ano se conecta com as suas crenças, com aquilo que acredita, com o desejo de um ano melhor. Então, a pauta de hoje foi um presente aqui para nossa audiência. A gente agradece a tua participação, te deseja um baita ano em 2024 e certamente a gente volta a falar. Ah, é uma alegria para mim. Contem comigo sempre e que seja um excelente 2024 para mim, para ti, para todos os colegas da rádio e toda essa audiência querida do Vale do Taquari. Beijo, Fernanda. Beijo. Conversamos com a Fernanda Bepler. Ela é bruxa, mentora de bruxas, herveira, taróloga, astróloga, foi atriz, foi musicista, fez uma reestruturação da carreira e hoje atua com essa mentoria de bruxas e, como ela fala, né, bruxas do bem, não esse estereótipo que a gente tem aí da bruxa do mal. E deu uma dica aí de banho, viu? Para começar o 2024. Lavanda, alecrim e arruda. Eu anotei. Vamos fazer, depois a gente compartilha aí se está dando certo.